o Palácio de Londres, o Palácio de Buckingham, está um pouquinho para, não para cá, aqui, na Hyde Park, e essas torres muito feinhas, né, por sinal, aqui no centro da imagem, são os lugares mais caros do mundo. Né? A cobertura, ela foi vendida para um magnata russo por 134 milhões de dólares ou euros, de dinheiros. Né? E esse apartamento que custa 34 milhões, 100 milhões de reais, no terceiro andar, ou seja, não é dos melhores, é de propriedade de um ilustre brasileiro. Bom, eu poderia passar horas colocando essas imagens, comentando os despropósitos da riqueza concentrada no Brasil. Os exemplos são assim, vão do ridículo ao horroroso, ao criminoso. E ela existe, ela não é uma ficção, ela está aí, nós pagamos a conta, ou deixamos de receber a sua contribuição em termos de pagamento de impostos. Essas pessoas, elas não são eremitas vivendo nos seus castelos, nas suas coberturas, são agentes sociais importantíssimos, né, que lidam com a grande mídia, os grandes bancos, os grandes investimentos. Né. Assim, existem aquelas figuras tipo o Eike Batista, que está sempre na crista da onda, aparece, né, mas esses não são necessariamente os mais importantes, porque eles são uma espécie de novo riquíssimo, né, novo bilionário, mas existe uma riqueza que é discreta, ela não aparece, essa é a importante, essa que indica as formas manipuladoras da riqueza, porque ela sempre aparece de uma forma inocente, né, descomprometida com qualquer problema, e nós vamos ver pelos seus agentes, né, talvez não diretamente por o proprietário em si, mas os prepostos, advogados, engenheiros, arquitetos, jornalistas, etc., que vão condicionar grandes investimentos, grandes manobras especulativas contra a economia brasileira, ou a favor da economia brasileira, nenhum maquiavelismo, não vamos demonizar esses indivíduos, mas assim, com um poder extraordinário e que vai no sentido contrário à ideia de justiça social. E eu me permito detalhar esses pontos problemáticos de uma forma, inclusive, de valorizar este assunto. O primeiro e o mais chocante é a questão da impunidade. Quer dizer, a partir de um certo nível, um certo montante de recursos, essas pessoas são inimputáveis. Ninguém chega perto. Ele tem que fazer alguma coisa assim muito, muito escandalosa, muito criminosa para chegar perto de digamos assim, de um indício de justiça. Por exemplo, uma das maiores empresas brasileiras, né, foi pega há vários anos atrás num processo de sonegação, que na época foi avaliado em 1 bilhão e 300 milhões de reais. Né, só o que o fisco conseguiu detectar. Essa empresa, né, reconheceu a dívida, aliviada talvez, disse, ok, vamos pagar. Não pagaram e a firma foi vendida para uma companhia asiática. Pronto. Quer dizer, só nesse detalhe, a identificação de um processo, 1 bilhão e 300 milhões, né, de reais. Bom, isso é impunidade, tanto na questão financeira como na questão criminal. O filho de um famoso empresário mata, atropela um ciclista, não, culpa do ciclista. Né? No máximo, faz um acerto para pagar uma indenização para a família. E aí, né, uma infinidade de crimes, né, porque talvez se não demonizamos os multimilionários, também não vamos santificá-los, né, porque eles seriam um corpo social à parte, né, angelical. Não, eles fazem o que todo mundo faz,
né, para o bem e para o mal. Mas jamais receberão uma punição equivalente a qualquer cidadão normal. Privilégios indevidos. E eu vou associar com o terceiro ponto, que é a ineficiência econômica. A partir de um patamar de riqueza, os privilégios são cumulativos. E eles escapam às regras mínimas da economia capitalista. Eles operam na contramão da economia capitalista. Um exemplo, todos vocês frequentam, um shopping center. Existem estudos que mostram que são negócios não rentáveis. Quer dizer, eles recebem financiamentos, investimentos, são negociados, e aquilo vai numa bola de neve que escapa a cálculos de rentabilidade. Quando chega num certo patamar, vende para o fundo de pensão que incorpora aquilo. É uma loucura que os próprios economistas são obrigados hoje a reconhecer que essa ideia de racionalidade econômica não existe, porque o privilégio concentrado em um determinado nível, ele rompe com qualquer lei econômica e levando a uma ineficiência generalizada. Essa especulação para paraísos fiscais, deslocamento de empresas, eles podem estar perdendo milhões por incúria. Isso não interessa mais, vai repassando, o banco incorpora, transfere para indivíduos. E nessa privilégios indivíduos, nessa soma de equação privilégios indivíduos e ineficiência econômica, nós vamos ver um exemplo recorrente. O Brasil ainda não chegou lá, mas pode chegar. Que é o caso de bancos ingleses, né, o Royal Bank of Scotland, que é o mais importante, e Banco Fortes da Holanda, vários exemplos de administradores multimilionários que quebraram o próprio banco e escaparam com o dinheiro, legalmente. Não há uma punição para isso. Se vocês assistiram o documentário que ganhou o Oscar em 2011, de Inside Job, é exatamente isso, mostrando como os recursos da empresa, que poderiam ser considerados recursos corporativos, né, com acionistas, etc., são transferidos para indivíduos, rompendo, inclusive, com a lei de ferro da economia capitalista, que é aquela ideia da acumulação permanente, né, da acumulação sem limite. O poder desses indivíduos é tão grande que eles não respeitam as regras básicas da economia e transferem bilhões, literalmente bilhões, para contas particulares, pondo a perigo a própria sanidade da empresa. Consumo criminoso, eu poderia dar exemplos fantásticos no Brasil, né, hoje, notícia do Valor Econômico, um relógio posto à venda por 2,5 milhões de dólares. Né? Ávidos brasileiros já se colocaram na lista de espera desse produto. Semana passada, uma Ferrari, alguma coisa, foi destruída no trânsito de São Paulo. A Ferrari, não foi identificado o dono, valia 2 milhões de reais. Batida lá, ele pegou, abandonou. A apropriação de paraísos ecológicos por milionários, né, em toda a costa brasileira, né, e isso com um efeito de demonstração. As pessoas olha como é bonito, tá, e vão, né, uma avidez sem tamanho. Todo um leque aí de efeitos nefastos sobre a vida política, né, esse conluio entre governos, congresso, etc., para privilegiar essa coisa. Então, eles lutam contra uma democracia, contra a transparência, e aí nós podemos associar a questão da corrupção. Né? A corrupção ela existe em todos os níveis, mas é diferente, digamos, de um pequeno comerciante que só nega o imposto e corrompe o fiscal, e coisas que passam por uma esfera de milhões e bilhões de reais. Bom,
resultado, agravamento das injustiças sociais. Né? E isso aí também não vou mostrar nenhuma novidade, nós estamos acostumados a ver isso continuamente nas nossas ruas, um contraste entre favelas e mansões, mas essa foto é fantástica, ela é a síntese do Brasil. Né? Nós temos aqui a Vila Paraisópolis, a ironia do título, né? Em São Paulo, né? São milhares de casinhas, né? Nos lugares mais violentos de São Paulo, e a parte de cima, aqueles edifícios, a maioria em porto, o empresário, o especulador, o milionário, chega sem viver as agruras do trânsito de São Paulo. Ele tem uma corte de serviçais provenientes dessa, porque isso aqui não é lugar de bandido, pode ter violência, mas são trabalhadores, faxineiros, operários, etc., que trabalham grande parte trabalham para as classes abastadas, né? Que inclusive tentaram fazer uma espécie de muro de Berlim, um muro lá de Tijuana, né? Para impedir a circulação. Você veja, isso é a síntese do Brasil, né? Algumas centenas de pessoas fantasticamente ricas, né? e milhares ou milhões de pessoas vivendo, né, em condições abjetas. Eu acho que eu já avancei no tempo. Estou curioso para ouvir os debatedores. Apenas duas indicações de leitura, três, na verdade. Esse é um estudo publicado em 2010, Riqueza e Desigualdade na América Latina. Nós tentamos mostrar com colegas de 7 países latino-americanos a similaridade de situações. A gente fala do específico brasileiro como sendo, digamos, quase o paroxismo dessas diferenças, mas a mesma coisa acontece na Argentina, acontece na Bolívia, no Peru, etc. Uma outra referência que é o The Economist, é um dos jornais, das revistas mais conservadoras do planeta, né? Eles pontificam sobre a economia no mundo inteiro e são partidários de um capitalismo corporativo, forte, etc., né? Mas eles foram obrigados a reconhecer o caráter predatório, nefasto, nocivo dos paraísos fiscais, né? E eles estão falando de uma cifra que é estarrecedora, né? 20 trilhões de dólares que circulam em paraísos fiscais, né? Escapando dos fiscos nacionais, ou de qualquer tipo de taxação que possa haver. E inclusive com uma imagem explícita, né, negativa do que representa esse tipo de capitalismo, né, ridicularizando o gordinho pançudo ali, né, que esconde o seu dinheiro lá. E eles não foram nada originais, porque essa é a capa do livro que nós lançamos no ano passado, que trata, e a minha indicação maior é essa justamente, porque o que eu coloquei aqui são apenas algumas informações esparsas dessa obra, que foi organizada junto com alguns colegas e auditores fiscais, que esses sim conhecem uma parte dessa realidade oculta, né? Então, assim, no livro se tratam questões de justiça social, justiça fiscal, mostrando as bases tributárias brasileiras que penalizam os pobres, penalizam a classe média assalariada e protegem os abastados. Um artigo muito interessante chamado A Bolsa Rico, né, que se fala Bolsa Família, não é nada, isso é migalhas. A Bolsa Rico é a mais importante, ela é muito mais importante em termos de execução orçamentária do que os programas sociais. E outros aspectos, inclusive sobre paraísos fiscais, os crimes tributários fiscais, o próprio sistema previdenciário como um fator de desigualdade, a questão das grandes fortunas que estão isentas, né? Não existe um imposto de grandes fortunas, e como esse projeto,
que inclusive é de autoria, um dos primeiros do Fernando Henrique Cardoso, né, foi barrado continuamente pelos lobistas do Congresso. Nada passa, a reforma tributária não passa, a série de mecanismos elementares de justiça também não passam, a questão da tributação sobre heranças e doações não passa, as isenções, todos esses privilégios que vão se somando. Né? A pobreza tem as desvantagens cumulativas. Né? É pobre, favelado, né? Negro, desempregado, né? Vai se somando. E, do outro lado, nós temos o branco privilegiado que recebe heranças de graça, que não é tributado, que consegue escapar às regras elementares do que se chama hoje civismo fiscal. Não é uma questão revolucionária, não, vamos cortar a cabeça dos ricos, não, mas assim, as regras numa sociedade democrática valem para todos. Não? Os princípios tributários devem ser segundo sua capacidade contributiva. E não o oposto, quanto mais recursos, menos paga imposto. Bom, basicamente é isso, né? Uma última frase mostrando que isso representa um desafio para o conhecimento, não só sociológico, o conhecimento sobre a realidade brasileira, né, que historicamente teve esse padrão de absurdamente injusto. Obrigado. Obrigado, professor Catani. Então, tem a palavra agora o professor Álvaro Freitas, da Instituto de Geografia. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Zé Vicente por essa oportunidade de estar aqui podendo dialogar com esse assunto. Em segundo lugar, queria dizer assim que embora se com prazer faço isso, não me sinto à vontade em função da natureza assim, da atividade da gente, assim, que o diálogo assim, desse fragmento, assim, acho que ele pode ser assim, um pouquinho fragmentado. Mas queria também dizer que eu sou um admirador do trabalho do Sr. Catani, né, acho que de altíssimo valor para a nossa sociedade. Já tinha tido interesse frente à divulgação desta obra, né, Sociedade Justa e Seus Inimigos. E tanto é que mesmo assim com uma folhada muito rápida eu já tinha recomendado para conhecer. E então por esta oportunidade então pude dar um pouquinho de atenção, né, a essa obra e de fato acho assim de grande importância. Eu sou um pesquisador de geografia humana, e em alguma medida o que foi abordado aqui toca em preocupações da nossa área. Eu acho assim que notadamente interfere no meu dia a dia de trabalho, assim, quando eu lido com as questões da organização do espaço mundial, né, especialmente isso. E nesse trabalho que eu tenho com os alunos de graduação, sempre me chamou a atenção um aspecto assim, muito forte, muito interessante, uma compreensão de um espaço do mundo completamente integrado, né, que a partir de uma certa época é a criação de papéis fictícios que começa a ser um elemento assim, espantosamente dominador de muitas sociedades. E isso também tem bastante relação com essa outra invenção, que ela é bastante geográfica, né, que são as zonas francas, os paralelos fiscais, essas zonas assim, que elas são
tão fortemente assim, gerenciadas para as sociedades ricas, né? E parece que ambiguamente, contraditoriamente, assim, sociedades que são, nas organizações internacionais, altamente reguladoras, né, da vida econômica de países de sociedades com muita dificuldade. E são questões assim que eu entendo, a gente tem relação com isso. Acho que você foi muito eloquente assim, na demonstração de que nós pagamos esse consumo luxuoso, né? Mas também queria chamar a atenção, isso vem de uma leitura de um texto de François Chesnais, né? De que hoje nós somos também, ao compartilhar desse mundo, nós somos sujeitos fraturados, né? Nesse comentário que você faz sobre a irracionalidade, por exemplo, a contabilidade da economia de shopping center, e que isso, de repente, pode ter investimento de fundos de pensão, né? Hoje nós estamos numa situação socioeconômica que cada vez mais importante é a atuação de um fundo de pensão, né? E quantos daquele grupo que são do classe média, grosso, né, assim, uma parte significativa econômica da riqueza de uma sociedade, do nosso país, mas uma parte ainda mais significativa de produtores da ideia, de produtores do argumento, de valorização de noções da política, né? Ao mesmo tempo que sustentam um fundo de pensão, esse fundo de pensão é um instrumento que está ao lado, que está auxiliando, que está compartilhando dos investimentos de grandes conglomerados e investimentos que estão circulando por esses pontos de articulação no mundo, né? Da valorização de papéis, de bens financeiros, que, se nós vamos olhar a rigor, é uma autêntica invenção, né? Em outro sentido, podia compreender como uma pura liberdade se concebermos riqueza de modo assim, a essência do seu conceito, aquilo exatamente que se deveria se originar de utilidade, e portanto uma utilidade é aquilo que nos faz bem, é aquilo que é resultado de nossa ação de transformação do mundo, né? E o bem financeiro é algo que tem sua utilidade para isso que você fez aqui a exposição para nós, né? Então, nesse sentido, assim, eu achei muito interessante assim, que você consegue demonstrar aqui essa riqueza fica num campo obscuro, que ele parece algo inatingível, né? Mas, né, no mundo do lado de cá, no mundo do nosso espaço social, no mundo das coisas, do valor da publicidade, do valor das coisas públicas, né, isso interfere, penso assim que interfere tremendamente no nosso espaço social, né? E não é isso que se produz entre elites que se apoiam na posse de recursos econômicos para definir as posições de prestígio, né? Será que... mas essa relação, ela justamente não é aquilo que provoca essa face que interfere no manejo das contas que estão na interface público-privada, né? Como sou um pesquisador das coisas do espaço, do território, né, me chama bastante atenção essas questões, num ponto assim que a gente convive ao mesmo tempo com segregação e compartilhamento, né? Segregação e compartilhamento. Então, aquela imagem de São Paulo com o bairro rico e o bairro pobre, né? Mostra autenticamente o que é a segregação. No entanto, para isso funcionar, evidentemente que precisa
precisa existir um compartilhamento, né? Um compartilhamento desse espaço, mas é um compartilhamento de algo sistêmico. Né? Eu gostaria que vocês pudessem explorar um pouquinho dessa questão, né? Penso assim que a visibilidade se dá no espaço social, mas é apenas por posição social, não é uma visibilidade real por parte desses ricos, extremamente ricos, né? Não se tem uma visibilidade da completa condição material. E, no outro sentido, envolve a prática segregacionista. Todavia, não é possível que exista sem o compartilhamento das demais esferas, notadamente da organização da política, da produção e publicidade das ideias, do sistema de justiça. Né? Por isso, então, a gente vê que esse compartilhamento é sistêmico e não no espaço social e a segregação no espaço social. Né? Mas são anotações assim da última hora. Eu acho que você poderia dar conta de fazer um comentário interessante. Né? Que razões sustentam um sistema que não vê poder espalhado nas classes médias, né, de modo a proteger essa mesma força, que dão uma contínua legitimidade à proteção das elevadas rendas, que mantém como mistério, né, como não revelar o que poderia, em tese, angariar um discurso legítimo. Estão tais razões localizadas nessa nossa origem cultural, que vem de tão longe, né? Eu acho que é muito significativa a observação que você faz, assim, que as nações verdadeiramente ricas, não nações ricas, são nações assim, de forte poder de classe média, né? E a que ponto a gente conseguiria, por exemplo, ter uma atuação, assim, uma prática social que pudesse dar visibilidade para um poder dessa camada social. E no momento que, por exemplo, ela é a camada que mais contribui, né, para um fundo de pensão que está ao lado, né, no campo sistêmico, né, está ao lado dessa riqueza. Né. Considerando essa questão em termos tão relativa legitimidade ao poder da sociedade, né? Poder de força social, né? A força econômica mediana, a ascensão da importância dos fundos de pensão, que estão cada vez mais importantes em grandes negócios e investimentos. Isso é capaz de produzir uma mudança? Eu acho que uma última observação que parece que faz parte do nosso cotidiano político hoje. A gente vê de modo muito forte, muito hegemônico a ideia, né, de que a gente resolve os problemas sociais, as questões da desigualdade, da má solução pelo mercado. Né? Considerando um aspecto assim de que as nações ricas, as nações de força mediana da riqueza, né, o mercado é forte. Né? O que você pensa disso? Né? É possível dar crédito para esse tipo de ideia? Enfim, agradeço a oportunidade de estar aqui, de escutar e de trazer essas minhas contribuições. Bom, boa tarde. Eu queria agradecer o convite do Sr. José Vicente para participar dessa mesa. No primeiro momento, quando ele me chamou, eu fiquei pensando, nossa, mas o que eu posso contribuir? Depois me dei conta, né? Meu primeiro trabalho científico foi minha dissertação de mestrado orientada por ele sobre a burguesia agrária gaúcha. Então, eu tenho uma relação ainda no passado, não lembrava mais, com o estudo dos ricos, né? Só que foi a questão dos ricos no espaço agrário. Então, eu até fui lá nos meus alfarrábios para tentar contribuir aqui no debate sobre o que eu já havia pesquisado um tempo atrás. Mas antes de entrar algumas questões pontuais, porque eu fiz o tema de casa, né, passaram o texto, eu li o texto, e eu tenho algumas questões pontuais no texto do colega Catani.
Eu queria trazer alguns elementos que eu julgo interessantes quando a gente vai entender essa questão dos ricos, né, o paradoxo que nós vivemos no nosso país, aqui no Brasil, e em outras nações semelhantes a nós, que tem a ver com alguns pontos que eu vou tentar sociologizar um pouco e trazer um pouco da história, para depois entrar nas questões pontuais. Não sei se eu vou me estender, não sei que tempo eu tenho, né? Existe um estudo, que ele é um estudo bastante importante, do Marcelo Medeiros, né, que ganhou o prêmio da Unbox sobre os ricos no Brasil, e o professor Catani, inclusive, cita nos seus trabalhos. E eu fui atrás desse trabalho do Marcelo porque eu achei interessante trazer alguns elementos que ele coloca, até para desmistificar algumas relações que a gente tem quando fala de ricos, né? Em primeiro lugar, porque quando a gente fala de ricos, não há uma homogeneidade, tem os ricos, os super ricos, tem os novos ricos, né? Nem vou falar em que classe aqui, porque não é o caso, daria uma outra discussão, né? E o Marcelo Medeiros, no seu estudo, né, quando ele tenta, a partir de dados, isso é um problema metodológico, a gente não tem, o próprio professor Catani falava, a informação sobre essa camada da população, né, porque ela se dilui, não é um indivíduo, é empresa, fica difícil de identificar, né? Em que pese o fato que eu vou trazer esses elementos depois, sociedades desiguais existe quase sempre, né, uma tentativa da população em geral de querer se distinguir e dizer, não, eu não sou pobre, não me confunda com os pobres, né? Eu vou trazer esse elemento depois do capital simbólico, que eu acho importante para entender por que essa ideologia dos ricos ela é perpetuada. Inclusive agora, nessa discussão dos programas redistributivos, de vez em quando eu me pego discutindo nas redes sociais com pessoas que têm nível superior, que têm uma certa educação, né, uma certa renda, que são totalmente contra Bolsa Família, por exemplo, né? Então, como que isso se dissemina na nossa sociedade que chega a esse ponto? Mas isso eu vou falar mais adiante. Então, voltando ao trabalho do Marcelo, o Marcelo traz uma questão interessante, né? Ele coloca que pese o fato que as famílias ricas são menos dependentes da renda do trabalho do que as não ricas, né, ainda a principal fonte de rendimento dos ricos, ele coloca, não sei eu que estou dizendo isso, é a remuneração do trabalho. E aí eu vou começar a andar para trás na história, né? O que ele entende pela remuneração do trabalho? Não dá para negar que as pessoas produzem. O que elas fazem, se elas sonegam, bom, o Catani já ilustrou aqui, né, isso acontece. O que ele vai colocar é um elemento importante, assim, para tentar sociologizar a questão, né, que tem a ver com a posse de certos capitais, né? E um deles seria o capital cultural ou o capital escolar, que a gente sabe que também não é homogêneo, né? Existem universidades e universidades, escolas e escolas, né? Então aí vem uma questão importante, que eu acho que é importante para entender, né? Aonde os filhos dos ricos estudam. O Catani tem uma colocação no seu trabalho que ele diz que não necessariamente os ricos detêm, né, os bens culturais, eu vou voltar nisso depois, adiante, né? Refinamento, que no caso nas sociedades europeias é diferente da nossa, né? Mas eu acho que é um ponto importante. Isso, consequentemente, né, essa distinção que há entre escolas, universidades, né, faz com que esse capital escolar, então, não seja algo homogêneo, né? Então, os filhos dos ricos podem estudar nas melhores escolas, né, podem estudar fora do país, inclusive, né? Detém um capital, que o Marcelo Medeiros está salientando, né, relacionado com a sua qualificação. Então, por isso, eles têm uma posição, um espaço social em que a sua fonte de rendimento é o trabalho, mas em função de algo que é anterior. É aquilo que a gente tenta explicar, né, e de vez em quando não consegue. Por que eu preciso de política de cotas, né? Por que eu preciso de redistribuição de renda, né? Porque a gente sabe que a largada não é igual para todos os indivíduos, né? Se largassem iguais, poderiam ter as mesmas chances de chegar lá, né? E vem a ideia que o Catani traz no seu trabalho também do mérito, né? Aqueles que largam na frente, né, que detêm o que o Marcelo Medeiros está chamando dessa qualificação, desse capital cultural e escolar, né, certamente vão ter outras condições de chegar e de galgar determinados espaços e posições diferentes de outros, né? Isso parece uma coisa básica, mas muitas vezes não é lembrado. Por isso que lá na frente eu preciso, né, de políticas compensatórias para poder dar conta disso, né? Então, claro que o Marcelo Medeiros vai dizer que a questão do capital escolar, cultural e da qualificação é necessária, mas não é suficiente para explicar. É que tudo isso está relacionado também, né, com outras variáveis, que eu vou fazer depois um breve retrospecto histórico para tentar ilustrar isso, que eu acho muito interessante, né, com outros atributos ou capitais, como queiram chamar, né, por exemplo, as redes de relacionamento pessoal. A gente
poderia trazer a questão do capital social, né? A la Bourdieu, que é um capital mais individualizado, ou a la Coleman, né, e Putnam, que seria um capital um pouco mais em nível macro, né? Mas essas redes são muito importantes, né? Aquela história do indivíduo que está procurando emprego, né? Muitas vezes é muito mais importante do que ele distribuir currículo e ele ter contatos, né? A classe rica a gente sabe, né? Inclusive quando eu fiz meu trabalho de mestrado, uma das estratégias de reprodução, no caso da classe rica da burguesia agrária, eram os casamentos, né? Nem casar com qualquer um, assim, como assim vou distribuir minha propriedade, eu quero mais acumular propriedade. Então era muito interessante nos discursos meus pesquisados lá, e era dito assim mesmo, entendeu? Casei com fulano, ciclano, e aí vou agregando, né? Mesmo que depois eu tenha que dividir por herança, pelo menos eu estou garantindo aqui um lado. No caso da burguesia agrária, né, que foi o que eu pesquisei. O próprio capital cultural, recentemente eu orientei uma dissertação de mestrado de um aluno nosso aqui, e que ele demonstra estatisticamente, com um banco de dados, 56 mil alunos do Brasil, que o capital cultural tem um efeito, assim, estatisticamente significativo nos rendimentos dos alunos na prova Brasil, no SAEB, né? Então, criança que não tem revista em casa, que não tem livro, ele chamou atenção ali que a prateleira não tinha nenhum livro. Eu estou falando mais daquele nível das pessoas que vão a museus, né, que vão ao cinema. Para nós é algo muito básico na nossa vida, né? Tem acesso a revistas, a livros, né? Não tem como competir com aquelas que não têm isso em casa, né? Então, ele vai dizer que isso também, para o Marcelo Medeiros, vai ter um efeito nos seus rendimentos depois, né? Bom, a questão da propriedade nem se fala, né? Essas sociedades desiguais, né, que o próprio professor Catani citava no início, né, são logicamente sociedades que são menos desenvolvidas, sim. Eles podem ter um PIB lá em cima, né? A questão econômica é outra coisa, falando de desenvolvimento, o colega sabe mais do que eu sobre isso, né? Sociedades mais desiguais, elas vão ter uma dificuldade muito grande de serem democráticas, né, de desenvolver aquilo que é a base do capital social, né, generalizado, né, não só de alguns grupos, que é a confiança e a fidúcia, que é basicamente o que a gente vive na história do Brasil, né, e de nações como as nossas, em que é muito difícil uma sociedade que se estruturou com uma distribuição da propriedade totalmente desigual, distribuição de sesmarias, heranças, doações em função de sobrenomes, prestígio, posição militar, né? Depois, lá adiante, essa desigualdade na propriedade ela vai ter um reflexo, né, em relações que o próprio Darcy Ribeiro chamava de relações duais, né? Eu acho que o Darcy Ribeiro é interessante para entender que uma sociedade dual, como a brasileira, vou pegar o nosso caso, que é o que a gente está discutindo aqui, né, é muito difícil desenvolver a confiança, a fidúcia. E aí a gente vai descambar aqui nessa ideia toda, né, de corrupção, de porque as leis não são cumpridas, de porque um sobrenome, né, aí vem lá no Alberto da Mata, porque você sabe com quem está falando, né? Eu me lembrei muito disso quando eu leio essa discussão sobre os ricos, né? Sobrenome, né? Todo esse prestígio, né, que tem a ver com a distribuição da propriedade, sim, que vem lá da nossa evolução histórica, né? Então, eu acho que são pontos importantes. Sem falar em outros atributos, que aí piora mais ainda, né? O próprio Catani dizia, né? Se você é negro, mora na favela, se é mulher, pior ainda, né? Então, a questão da cor, a questão do gênero, né? E muitas vezes esses atributos estão todos correlacionados, né? Então, é isso que o Marcelo Medeiros vai trazer quando ele estuda a questão dos ricos, e ele mostra por dados, né, que a fonte de rendimento é o trabalho, mas ele tem uma relação lá histórica, né, com essas posses de outros capitais e a própria distribuição da propriedade, que no caso do Brasil é extremamente desigual, né. Eu tive a felicidade de orientar um trabalho de uma aluna de doutorado, não era professora aqui ainda, numa outra instituição que eu trabalhava, em que ela também consegue estatisticamente mostrar com o banco de dados mundial, né, o World Value Survey, que ela usou os países dessa pesquisa, mostrando que as sociedades mais desiguais, ela pegou o Gini, não tinha outro indicador melhor, são aquelas que são menos desenvolvidas, que têm menos civismo, menos associativismo, né? Consegue mostrar essa relação entre a desigualdade na distribuição da propriedade e esses indicadores mais macros de capital social, associativismo, civismo, né? E eu vou também fazer aqui estou fazendo uma salada de autores e mistura de coisas, porque quem tem que falar mais é o colega, né? E essa questão remete à ideia que eu acho que está relacionada, no caso específico nosso, da distribuição desigual da propriedade, né? Eu vou viajar lá para o Durkheim, né? Essa ideia de consciência comunitária e de integração social, né? Para mim, essa base para entender, inclusive, fenômenos que o colega, o professor Zé Vicente, estuda de violência, né? Eu acho que essa questão dessa consciência comunitária, dessa integração social, do próprio civismo, que a minha aluna conseguiu demonstrar, né, ela está profundamente ligada à ideia de distribuição não equitativa da propriedade, né. Uma sociedade dual como a nossa, vou pegar aqui a sociedade gaúcha só para dar um exemplo, né,
O pessoal costuma falar muito, não, a região sul do estado é menos desenvolvida que a norte. Ah, a norte teve italianos e alemães, está explicado. Não tem nada a ver com isso. Né? Tem a ver com a distribuição equitativa da propriedade. Né? Os colonos alemães e italianos tinham, ainda que tivessem lá uma terra não muito boa, mas pelo menos tinha uma distribuição equitativa. No sul, o que nós tínhamos? Né? O senhor de terras e o pelo duro. Né? Então, vai desenvolver confiança como numa relação assimétrica como essa. Então, eu estou simplificando, né, pessoal? Estou resumindo aqui. Então, essa ideia entre a distribuição desigual da propriedade explica, do meu ponto de vista, uma parte, né, desses ricos, novos ricos e muito ricos, né, porque daí eu faço esse resgate histórico aqui. Eu acho que ela é extremamente importante para entender por que nós chegamos a uma sociedade tão desigual como a nossa. Né? Então, eu acho que isso é importante de se entender. Eu não vou fazer, eu ia fazer todo um resgate aqui histórico que eu acabei trazendo, mas eu acho que tem um ponto importante, né? Essa ideia que a elite econômica, os ricos, eles estão totalmente imbricados com a elite política, né? Haja vista os lobbies, né? Não consegue passar reforma nenhuma porque eles têm essa ligação, seja direta ou indireta, né? Traz também a ideia de que o nosso Estado nunca foi neutro, né? Sempre vai de acordo com os interesses, né, dos ricos, e daí tem uma série, né, de leis e medidas que acabam acontecendo ou não acontecendo em função desse poder, e isso não é recente. Né? Eu lembrei lá da Lei de Terras, né, 1850, e eu me lembrei de uma lei que havia no Brasil, essa aí é para matar. Né? Nos anos 70, não sei se vocês lembram, a Lei do Boi, né, em que os filhos de fazendeiros poderiam entrar na universidade sem vestibular, porque na veterinária e agronomia, porque eram filhos de fazendeiros, quer dizer, chega nesse nível, e isso eu estou falando de 70, né? Falando algo que não é tão antigo assim. Então, essa relação com o Estado, do meu ponto de vista, né, que tem a ver com a questão econômica, a questão de prestígio, né, de conseguir estar sendo representado, né, eu acho que ela é extremamente importante quando a gente pensa em mudança e em relações com a questão de justiça que o colega falava antes. Né. Bom, essas seriam as minhas contribuições. Eu teria agora aqui, né, como eu disse que eu fiz do tema de casa, eu teria algumas perguntas para o colega, né, extraídas de um dos textos que eu li sobre um lado, como é que é, o lado escuro dos ricos, né, esse texto que estava em inglês aqui, e que eu fiquei um pouco em dúvida. Né. Quando você fala que a legitimidade das ações dos ricos não tem relação com o conceito de distinção do Bourdieu, não ficou claro, porque, para mim, eu acho que a nossa sociedade vive muito isso, essa ideia do Bourdieu da distinção, para mim, ela está sempre presente, né, aquilo que eu dizia no início, ninguém quer ser pobre. Né. Então, quando a gente vai em outras sociedades que são um pouco mais igualitárias e que não há essa distância tão grande, o pessoal lá costuma até achar engraçado quando eu falo que aqui no Brasil a grife, a marca, é algo que é muito valorizado. Não me confunda com pobre. Tem um jacaré aqui no meu peito. Né? Então, não é nem jacaré, não sei, né? O símbolo da Lacoste. Eu acho que isso aqui é muito forte, então eu não entendi, professor.